Gente, continuando, eu peço desculpas pela interrupção, por ter que ser uma continuação em outro vídeo, mas é por conta da memória do meu celular. Mas vamos lá. Continuando o item 2.1.6, os serviços prejudiciais em relação ao menor. O artigo 405, né, inciso 2, principalmente, estipula que o menor não poderá trabalhar ao menor não será permitido trabalhar em locais perigosos, insalubres ou constantes do quadro para esse fim aprovado pelo diretor-geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho, lembrando que a CLT veio antes da Constituição Federal. Então, essa era a norma que nós tínhamos antes de ter a devida previsão na Constituição Federal, ok? Ou em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade, como a gente já falou, porque o intuito sempre vai ser manter a moralidade, a cultura, a sanidade, para que essa criatura cresça sem nenhum prejuízo à sua saúde física ou mental. E aí, nós temos no parágrafo seguinte, dizendo o seguinte: o trabalho exercido nas ruas, praças e nos logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, a qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à manutenção da sua saúde, resumindo, né? E aí, isso era porque, como a Constituição, a CLT é muito antiga, né? Nós tínhamos uma legislação onde, para que o menor trabalhasse na rua, em qualquer situação, precisava se dar por imprescindível aquele trabalho para sustento da família dele. Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho. E aí tem 4 possibilidades, né? Prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dances e estabelecimentos análogos. E aí eu vou dizer para vocês, isso é o que eu tô lendo aqui na CLT, tá? Não sou eu que tô dizendo, não sou eu que tô falando desses locais assim, não. É o que tem realmente aqui. E aí, por óbvio, né, são locais que realmente afetariam a moral do empregado, né, do menor, a formação moral, em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outros semelhantes. E aí, nessas situações, eu tenho para dizer para vocês que já há uma flexibilidade da doutrina e da jurisprudência, contanto que essas pessoas, esses menores, trabalhem em circos nessas funções para divertir também crianças, né? São situações que já foram flexibilizadas ao longo dos anos, porque entende-se que eles estariam ali também para divertir crianças. Em empresas de produção, considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho de produção, composição e entrega de vendas de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e qualquer outros objetos que possam, juiz da autoridade competente, prejudicar sua formação moral. Mas, na realidade, a gente vê um monte de menor distribuindo cartaz no sinal, né, panfleto. Então, isso também, de uma certa forma, não tem uma fiscalização muito eficaz em cima disso, e aí acaba que a gente tem um trabalho em relação a isso. Mas é vedado, tá? E consistente na venda a varejo de bebidas alcoólicas, por óbvio. Nas localidades em que existirem oficialmente reconhecidas instituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se encontrem sob patrocínio dessas entidades será otorgada a autorização do trabalho que alude parágrafo 2º. E aplica-se ao menor o disposto no artigo 390 e parágrafo único. Na verdade, em relação aos jornaleiros, era porque era muito real você ter menores jornaleiros, né? Menores que vendiam jornais. E hoje essa realidade não é mais muito presente para a gente, né? Deveres e responsabilidades em relação ao menor. O dever de zelar pelo menor é dos pais, né? Eles têm a obrigação de dar educação e zelar por seus menores, né? Pelo menor que trabalha, de forma que deve afastar essa pessoa das situações que possam lhe causar qualquer dano na sua formação. Caso o empregador insista em manter o menor numa função que vá prejudicar sua formação, né, poderá ser ensejada uma rescisão indireta ou pode até gerar uma indenização posterior, ok?
O artigo 427 da CLT diz que o empregador deverá proporcionar tempo suficiente ao menor para ele frequentar as aulas. Isso é importantíssimo, especialmente no caso do aprendiz, porque só o menor aprendiz só poderá ser contratado nessa situação se ele realmente frequentar as aulas. A duração do trabalho do menor é igual ao do trabalhador, 8 horas diárias e 44 semanais, 1 a 2 horas de intervalo para alimentação em jornadas superiores a 6 horas, e 15 minutos em jornadas superiores a 4 horas e menores que 6, tal qual o trabalhador comum, né? A autoridade fiscalizadora pode proibir o descanso no local de trabalho, porque entende-se que se ele descansa lá é porque ele vai acabar trabalhando mais. Ele pode ter jornada prorrogada por força de convenção ou acordo coletivo, né? E não é possível estender jornada do trabalho do menor por acordo individual de trabalho. E sempre que ocorrer, o Ministério, na verdade, a Secretaria do Trabalho, através do Ministério da Economia, deverá ser avisado. E aí a gente tem a aprendizagem. O artigo 428 da CLT, na verdade, a aprendizagem para a gente, para os meus alunos, não é novidade, porque nós vimos em trabalho 1, em tipos de trabalhadores, nós vimos o menor aprendiz. Nós vamos aqui rever, ok? O artigo 428 da CLT diz que ele conceitua o contrato de empregado de aprendizagem, dizendo que é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24, inscrito em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento, de novo, físico, moral, psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, aqui nesse conceito do artigo 428, a gente tem diversos, deve ter assim uns 4 requisitos para aprendizagem. Eu preciso ter, vamos lá, é um contrato especial ajustado por escrito, não pode ser verbal, não pode. É um contrato por escrito, tem que ser expresso, é um contrato especial, a gente já aprendeu isso em trabalho 1 também. Se ele é especial, ele tem que ser por escrito, ok? Prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24, que esteja inscrito em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias. Então, eu tenho alguns requisitos aqui. Contrato especial, por escrito, tem prazo determinado, tem uma idade, não é todo menor que realmente pode ser nessa situação, e que esteja inscrito em programa de aprendizagem técnico profissional, ok? O contrato de aprendizagem é uma forma de qualificar menores para trabalhar na empresa. E desses menores, desses aprendizes, o recolhimento da FGTS que a gente aprendeu lá na unidade 2, que é 8%, vai ser menor, vai ser 2%, ok? O estágio vai distinguir do aprendiz, porque o estágio deve ter o aprendizado prático do curso superior, enquanto que o aprendiz normalmente é de nível médio, ok? Nós temos ainda o artigo 428, que traz condições, que são os parágrafos depois desses 4 requisitos que a gente viu. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na CTPS. Ah, Williane, o aprendiz precisa anotar na CTPS? Sim, que quer dizer yes, com toda certeza. Matrícula e frequência do aprendiz na escola. A empresa tem que requerer essa matrícula e essa frequência constantemente? Tem, ok? Se não, ele pode rescindir o contrato com ele. É obrigada, a empresa que tem que vigiar isso daí, que ele realmente está frequentando, ok? Caso não haja concluído o ensino médio, inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido salário mínimo hora, certo? Ele vai ganhar salário mínimo hora.
O contrato de aprendizagem não pode ser estipulado por mais de 2 anos. É o prazo do contrato por prazo determinado. É um contrato por prazo determinado, máximo de 2 anos. Tem exceção? Vamos já ver, ok? Me perdi. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Ai, Williane, então quer dizer que quando o aprendiz for portador de deficiência pode durar mais de 2 anos? Pode sim, gente, pode durar mais de 2 anos, certo? Mas só em condição dele ser portador de deficiência ou de necessidades especiais. Por quê, hein? Porque a gente tem que quando... Lembra que a gente viu isso na estabilidade? Para eu demitir um portador de necessidade especial, eu tenho que contratar outro. Então, eu posso até ir além desse período, contanto que eu contrate outra pessoa. Ok? Se for reduzir, tiver na minha cota. A formação técnico-profissional, conceituando essa formação técnico-profissional, né? Caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodologicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Então, normalmente, eu preciso ter a prática e a teoria, e eu preciso que ele vá evoluindo dentro da empresa, ok? A idade máxima não se aplica aos portadores de deficiência, como a gente já falou, e para os fins no contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, habilidades e competências relacionadas com a profissionalização, né? Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do contrato de aprendizagem, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental, ok? E para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação de CTPS, matrícula, frequência e programa de aprendizagem sob orientação de entidade qualificada. Ok? Nenhuma novidade em relação a isso. A cota de aprendizagem, ela deverá ser para cada empresa entre 5% a 15% do número total de funcionários. Ok?